E o Culturando de hoje, com uma entrevista super especial aqui com o Bruno Gouveia, a gente vai começar com uma pergunta que nunca foi feita na carreira dele. Qual a capital do Azerbaijão? Baku. Do Butão? Thimphu. Qual o animal mais rápido do mundo? O guepardo. Gente, ó, acabou a entrevista, é isso. O Culturando fica por aqui. Em 30 anos de carreira fica difícil, né? Você fazer uma pergunta que ninguém tenha feito nunca na vida. Enfim, não tem, é difícil. Essas aqui eu nunca respondi assim ao vivo, então tá bem legal. Exclusivo pro Culturando, essas capitais todas, pegue o mapa. Uma coisa que eu descobri de você também, vi numa entrevista que você canta de trás pra frente também, é um outro dom, se você desenvolver uma habilidade. É porque tinha um videoclipe que eu teria que cantar de trás pra frente para depois as imagens serem invertidas e aí então ter sincronia labial. E aí eu tive que aprender a cantar uma música do Biquíni assim, aí eu achei graça, comecei a aprender várias, né, assim, e ras do nova yemi dova yemi ratsumor na drinto no senhorish nariz. Que se você inverter, você vai ver que música eu tô cantando. Tem que inverter. A gente não vai fazer aqui porque a gente tem medo, porque eu sou de uma geração que não podia ouvir disco ao contrário, que aconteceu algo muito ruim na vida da pessoa. Tinha essa, né? Nos anos 80 não podia ouvir disco de trás pra frente. Não podia não. Aliás, falando em anos 80, o Biquíni superou essa coisa de ser uma banda dos anos 80, né? De ser datada. Eu falo que bandas da década de 80 são aquelas bandas que começaram na década de 80 e por lá ficaram. O que nós temos hoje são bandas contemporâneas nascidas na década de 80. Então, por esse sentido, tipo o Biquíni nasceu na década de 80, como Paralamas, como Capital, como Nenhum de Nós, como uns e outros, né? Mas são bandas ativas, são bandas que continuam fazendo shows, lançando discos, gravando discos, fazendo turnês. Então, nesse sentido, é que a gente... eu não tenho nada contra o meu passado, muito pelo contrário, muito orgulho. Mas, digamos assim, ao mesmo tempo que eu tenho esse orgulho, o meu olhar está sempre para frente. Eu sempre penso assim, no que vai ser, no que nós vamos fazer, né? Isso é o que nos move. E aonde o Vento Ventania te levou? O Vento Ventania nem era para entrar, nem era para ser uma música do jeito que foi, bombada e caiu no gosto, tem que tocar em todos os shows. Não tem como não tocar Vento Ventania. E uma frase da música tá no nome dessa tour, Me Leve Sem Destino. Para onde falta esse vento te levar? Bom, assim, primeiro que realmente você está contando uma história que é um detalhe curioso, realmente. Vento Ventania era uma das nossas músicas favoritas antes de começar a gravar o quarto disco. Só que, no entanto, na hora que a gente foi gravar, o produtor na época tinha acabado de voltar de Londres e ele estava acompanhando o surgimento do ragamuffin, ou do reggae eletrônico. Então ele falou assim, cara, nós vamos tocar essa música mais lenta e mais assim, etc. E ele começou a dar uma cara para a música que não era a que a gente imaginava. E eu me lembro que o argumento dele foi, olha, se vocês tocam rápido demais essa música, vocês matam a letra e a melodia. A gente, tá bom, então nós vamos fazer como você quer. Mas no final a gente não estava muito certo de tudo e a gente quase tirou a música. Quase que não entrou no disco. Colocamos no disco, lançamos o disco e fizemos uma turnê durante 1 ano sem tocá-la nos shows. E, no entanto, essa se tornou a música mais importante do disco, uma das mais importantes da nossa carreira e que foi acontecendo meio que espontaneamente. E aí os bons ventos de Vento Ventania levaram a gente para os 4 cantos do país, né, e do mundo. A gente realmente tocou na Dinamarca, tocou em Portugal, tocou nos Estados Unidos e a gente espera que o vento ainda nos leve ainda para muitos outros países, mas dando preferência naturalmente para o nosso bom e querido Brasil. Tocar em outros países, geralmente as bandas brasileiras tocam para uma comunidade brasileira, ali tem muito brasileiro, né, morando fora, trabalhando, enfim. Me conta da Dinamarca, tem um público brasileiro nos shows do Biquíni na Dinamarca, por exemplo? Qual a capital da Dinamarca? Primeira pergunta. A capital é Copenhague, mas nós fomos tocar numa cidade perto de Aarhus e assim, foi em Sandborg e que seria Skanderborg, mas em Sandborg a gente foi para um festival. E esse festival, na verdade, nós fomos, de uma certa forma, não foi um show do Biquíni Cavadão. Foi uma participação no show de uma cantora americana que gosta muito do trabalho do Biquíni. Nós temos uma relação ótima, compusemos músicas juntos e tudo mais. E ela é muito bem vista lá. Então, como ela esteve no Brasil e nós convidamos ela para fazer uma aparição no nosso show, ela quis fazer a mesma coisa. Então, falou assim, ó, não venham para cá, para a Dinamarca, e vocês participam no final do meu show cantando. E nós cantamos algumas músicas, e foi uma experiência realmente muito doida, porque, tipo, as pessoas nunca tinham visto, né? Tipo, uma banda do Brasil lá, e a gente cantando algumas músicas com eles. Foi inusitado.
Eu já vi entrevista sua falando sobre Restart, por exemplo, o Biquíni Cavadão foi para uma geração, mesma coisa que o Restart foi para essa geração mais jovem agora, há pouco tempo. E o público do Biquíni vem mudado também, vocês conseguem levar para os shows esse público da década de 80, que foram fãs do Biquíni na década de 80, os fãs da década de 90 e agora um público completamente novo. Eu fui num show de vocês agora em São Paulo, uma outra geração, né? É verdade. O que eu quis dizer na época da entrevista era o seguinte, que nós começamos com 18 anos, então, assim, nós éramos tão novos quanto os meninos do Restart começando a carreira, né? E claro que com isso, assim, na época falou-se de tudo, tipo, era muito comum aos meninos do Biquíni Cavadão, os meninos. Aí chegou um belo dia e falei assim, poxa, muito obrigado, mas já tem 10 anos que você chama a gente de meninos do Biquíni Cavadão, né? E a gente já tem um monte de sucesso, mas podem continuar chamando, agora eu vou gostar mais ainda. E aí, assim, eu acho que teve uma coisa muito importante. A gente sentiu que a nossa música passou a ser uma música atemporal. Ou seja, os pais continuaram ouvindo, embalando os seus filhos, os filhos continuaram ouvindo, querem agora apresentar as músicas do Biquíni para os seus filhos. Então a gente chega a ter 3 gerações no mesmo show. E, nossa, nada mais emocionante que isso. Eu estava vendo um documentário que foi feito no YouTube chamado Bastidores de uma Turnê Me Leve Sem Destino. E foi feito por um pessoal muito legal lá do São José do Rio Preto. E lá pelas tantas eles estão entrevistando as pessoas, aí tem um menininho de óculos assim, falou assim, Roda Gigante, essa foi a primeira música que eu ouvi deles. Tipo, a música tem 2 anos que foi lançada, né? 2, 3 anos. Então a gente fala, pô, nunca é tarde, né? E isso é que é o nosso maior estímulo, o maior combustível que a gente tem. E vocês também passaram por todas as fases da música, da comercialização musical no Brasil, desde a grande indústria fonográfica, dos programas de televisão que dividiam palco com vários artistas de vários segmentos, né, os programas mais populares, e depois a era de internet. Vocês foram pioneiros em muitas coisas, né, em linguagem de internet, em CDzinho com conexão para a internet, né, e fizeram essa transição muito tranquilamente, né, mais do que outros artistas, né, que ficaram meio perdidos nesse período pós-internet, né. Eu acho que a gente teve, assim, a noção do que estava acontecendo, a gente prestou atenção na importância da internet logo que ela surgiu, então a gente logo falou, vamos entrar nesse negócio e começamos, então, assim, a entrar numa coisa que muitos artistas levaram 2, 3 anos. Depois teve o fato de que os artistas não entenderam a questão do Napster e da comercialização digital, né? E eu dizia, não, olha, tipo, o futuro é digital, a questão toda é saber como a gente vai mover essa cadeia produtiva. Ou seja, não é baixar de graça, mas ao mesmo tempo também não é cobrar o que se cobra. Né? E eu sempre acreditei numa coisa, num modelo que é exatamente esse, de que talvez a gente ganhe a mesma coisa, só que atingindo milhões de pessoas, sabe? E as pessoas pagando, assim, décimos de centavo. Então, eu acho que o caminho é esse, para fazer com que a música esteja sempre presente na vida das pessoas, as pessoas possam ouvi-la e não pagar mais a exorbitância que era naquela época sendo paga. Então, mas muitos artistas achavam que MP3 era a mesma coisa que 666, sabe? E eu ficava assim, não, MP3. E a gente foi, não, tipo, venha, vamos lá, vamos conversar, vamos... E a gente estava sempre muito disposto a isso. Então, esse pioneirismo, ele foi fruto talvez de uma aceitação nossa grande pelo que estava acontecendo. Então, procurem o Bruno, que ele é músico, ele é videomaker também, editor. Professor de geografia. Professor de geografia, não podemos esquecer. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê pela internet. Obrigada, brigadão. Miro, tu não ficas aí no sereno, tu vais pegar um resfriado, tu vais tomar uma pica no cu. Sabe o que é? É uma injeção. É uma injeção na bunda. É uma injeção na bunda. Gente, maravilhoso! E não é menino, é puto. Eu, quando estou com meus putos em casa,